Bom, gente, nós estamos em guerra. Infelizmente, estamos em guerra. O vídeo de hoje não é um vídeo muito alegre, não é um vídeo que eu gostaria de estar fazendo, eu preferia estar fazendo outro tema, segurança pública, sei lá, feminismo. O fato é que nós estamos em guerra e se a gente não falar sobre isso, a gente vai perder essa guerra. Para quem não me conhece, eu sou Thames Mori, sou assistente parlamentar, apaixonada por política e história, e eu fico aqui dando pitaco, dando a minha opinião no que está acontecendo no mundo. E nós vamos falar hoje sobre essa guerra ideológica que não só o Brasil, mas o mundo no geral está vivendo. E o foco vai ser basicamente o Brasil e Estados Unidos. Nós vimos ontem, dia 11 de setembro, Bolsonaro sendo ali condenado por 27 anos de prisão por atentado à democracia brasileira, por tentativa de golpe de Estado. E é muito triste a condenação de Bolsonaro, porque a gente acompanhou ali, eu acompanhei ali um pouquinho o discurso de cada ministro que falou. Eles formaram maioria 4-1. E quando eu fui assistir às 13 horas de voto do ministro Fux, sim, eu assisti às 13 horas de voto, o ministro ele desmontou parte por parte da narrativa do golpe, parte a parte. E a conclusão do ministro foi: ainda que Bolsonaro tivesse mesmo tentado um golpe de Estado, não é competência da primeira turma do STF levar esse julgamento dessa forma. O ministro Fux ele desmontou toda a narrativa, todo o circo armado por conta da polarização. Veio a ministra Carmen Lúcia com um voto cheio de ironia, pobríssimo em conteúdo, pobríssimo no direito em geral, e formou ali maioria contra o Jair Bolsonaro e os aliados. Enfim, esse é um ponto. Outro ponto é que no dia 10 de setembro desse mesmo mês, nós vimos um atentado terrorista, um atentado covarde contra a vida de Charlie Kirk. Quem era Charlie Kirk? Ele era um cara de direita, um cara muito influente na região dele, nos Estados Unidos. Era um cara que debatia, que ia nas faculdades defender a sua visão de pátria, de família e de liberdade. Charlie foi assassinado durante um debate ali numa faculdade em Utah com um tiro no pescoço, de forma covarde. E o assassino, ou melhor, o suspeito, é um jovem de 22 anos que entendia que Charlie era um desfavor para a humanidade, entendia que Charlie era um homem violento e que merecia a morte. Qual que é a relação entre esses dois casos, O que aconteceu nos Estados Unidos e o que está acontecendo no Brasil? A relação é a desumanização da direita. O que acontece? A gente vê no Brasil movimentos liderados, por exemplo, por Jones Manuel, movimentos liderados por Ian Neves, discursos da esquerda, não só da esquerda radical, mas da esquerda moderada, colocando a direita como fascista, colocando a direita como racista, colocando a direita como criminosos, como golpista. E isso desumaniza a pessoa que está pensando por trás daquela ideia. Então, o Brasil, por conta da polarização, não está vendo mais a pessoa pela perspectiva da pessoa. Ela está vendo a pessoa pela perspectiva da ideia, que difere da dela. Então, se difere da dela e tem o rótulo de fascista, de racista, de ista, logo essa pessoa é menos humana do que eu. Ou seja, logo essa pessoa merece menos o direito à vida do que eu. Foi esse pensamento que levou ao assassinato de Charlie Kirk. Foi esse pensamento. Desumanizar a pessoa. E nós estamos vendo esse discurso crescer no Brasil. No mesmo Brasil que um ex-presidente é condenado por tentativa de golpe de Estado, influenciadores falam livremente sobre revolta armada para instalar socialismo. Movimentos como o MST, por exemplo, invadem terras, matam pessoas, queimam terras e plantações e criações inteiras, animais inteiros, por conta de uma ideologia.
A gente vê nos jornais, nos podcasts, nos canais principais aí da televisão, esses discursos sendo cada vez mais aflorados. Por exemplo, a Globo noticiou o assassinato de Charlie Kirk como como um cara da extrema direita que foi assassinado. Mas quando Marielle Franco foi assassinada, não noticiaram mulher de extrema esquerda assassinada. Entende? A mídia no Brasil há muito tempo vem trabalhando para desumanizar a direita. E se a gente desumaniza a direita, a gente fomenta, a gente alimenta, a gente joga combustível na violência ideológica. A nossa guerra, hoje no Brasil, não tá mais só no campo das ideias. Não tá mais. Muitas pessoas, e eu não tô falando do ex-presidente, não tô falando de Jair Messias Bolsonaro e os seus comparsas. Muitas pessoas no Brasil estão sendo caladas, porque estão sendo desumanizadas. Eu presenciei, por exemplo, nessa mesma semana, com o vereador no qual eu trabalho, pessoas aqui na Câmara durante um discurso dele, xingando ele de fascista, xingando ele de racista, xingando ele de higienista, desumanizando a figura dele. E ele é só mais um, entre tantos, que recebem esse tipo de xingamento e diversas ameaças todos os dias. Gente, eu já falei nesse canal que eu sou peixe pequeno. E todos os dias aparece uma pessoa no meu Instagram pra me ofender e me xingar. Todos os dias. Me chamando de burra, me chamando de cérebro liso, me chamando de sem cérebro, de vergonha. Todos os dias. Acompanhe as redes sociais do Dom, por exemplo. Dom tá sendo ameaçado. Estão dizendo que é melhor ele morto. Nicolas Ferreira está sendo ameaçado. Estão dizendo que é melhor ele estar morto. Todos os líderes da direita, do menor, do mais insignificante ao maior, estão sofrendo essa desumanização por parte da mídia. E a população compra essa narrativa. A população gosta dessa narrativa, dá like nessa narrativa. E é essa narrativa que vai matar as pessoas. É essa narrativa que vai tirar a guerra, que deveria estar no campo das ideias, para o campo físico. É essa narrativa de desumanização. O plano não é só prender Jair Messias Bolsonaro. O plano é matar Jair Messias Bolsonaro. É exterminar o bolsonarismo. Isso eles falam livremente em podcast. Que o bolsonarismo não deveria existir. Que o bolsonarismo tem que ser erradicado. Sabe o que tem que ser erradicado? É esse tipo de comunicação. O discurso de ódio mora aí. Quando a gente deseja que o outro deixe de existir em detrimento ao nosso pensamento. Isso é discurso de ódio. Não é, o Lula é ladrão. Isso é factual, não é discurso de ódio. Agora, desejar que o outro morra, isso é discurso de ódio. Centenas de esquerdistas, tanto nos Estados Unidos quanto ao redor do mundo todo, no Brasil, comemoraram o assassinato de Charlie Kirk. Comemoraram. Sabe o que ele deixou para trás? Além de um legado incrível na área da comunicação e da direita, ele deixou uma esposa, ele deixou filhos, ele deixou momentos que poderiam ser vividos em família, ele deixou de criar memórias com os filhos dele, ele deixou de criar memórias com a esposa dele. A esposa dele não tem mais o abraço dele. Ela não tem mais o peito dele para repousar a cabeça. E tudo isso por causa dele ter ousado falar. Charlie Kirk nunca cometeu crime. Ele nunca desejou nos seus discursos que esquerdistas morressem. Nunca. Ele sequer cometeu um ato de violência. Sequer cometeu um ato de violência. E esse discurso que desumaniza trouxe esse resultado para a vida de Charlie Kirk. Quantos outros precisaram morrer? Quantos outros? Quantos outros precisaram sofrer um atentado, seja uma facada, seja uma bala na orelha, uma bala no pescoço? Quantos outros vão precisar viver isso pra gente acordar?
Quantos outros? Sabe o que é discurso de ódio? É o discurso da esquerda. E eu não estou dizendo aqui que a esquerda não tem que existir. O que eu estou dizendo aqui é que a violência não tem que existir. A desumanização não tem que existir. A gente tem que trazer o factual para o campo das ideias. E tirar um pouco o ego de fora. É por isso que o Brasil está em guerra. É por isso que o mundo está em guerra. E olha que eu falei só da questão ideológica. Eu não entrei em Ucrânia e Rússia. Não falei das revoluções, das manifestações que estão tendo por aí, da geração Z, que queimaram tudo lá. Não falei. Não falei da questão da China, de Israel, do Irã, do Brasil. Não falei da guerra armamentista que estamos tendo no momento. Não falei de nada disso. Eu só falei do campo das ideias. E olha que proporções a guerra do campo das ideias tem tomado. Gente, é um barril de pólvora que só precisa de uma fagulha para explodir. Então, o meu apelo para você hoje que está assistindo esse vídeo, se você é esquerdista, tome cuidado com o seu discurso. Tome cuidado. Seja humilde para reconhecer o direito do outro de pensar diferente. Você não precisa concordar com o outro. Não precisa mesmo. Mas entenda que o espaço que ele tem para pensar é dele, não seu. E se você é de direita e está assistindo esse vídeo, o meu apelo é: não se cale. Não se cale, não se amedronte. Não deixe que essa guerra amedronte você. Porque se nós nos calarmos, essa violência não vai ser só para quem fala. Essa violência vai ser para todos. E o que a gente vai ter vai ser a destruição da família, da propriedade privada, da nossa liberdade de expressão, da nossa liberdade de viver. Fica aqui essa reflexão. Que Deus abençoe a todos e boa noite.